Nessa aula nós vamos continuar falando de como ajustar uma curva a um conjunto de dados. Tá? Na aula passada a gente viu que a ideia central de um ajuste de curvas, também conhecido como regressão, é aproximar a função que gerou esses dados por uma certa curva que a gente tenta escolher de maneira ótima. Como? A gente escolhe os parâmetros dessa curva de modo a minimizar uma certa função que mensura o quão distante essa curva aproximante está dos dados. E na aula passada, a medida de erro que nós utilizamos foi o erro quadrático. Nessa aula agora, eu vou apresentar outras 3 possíveis medidas de erro que podem ser utilizadas nesse processo de regressão. Tá? A ideia é a mesma, eu tento minimizar, encontrar os parâmetros da curva de modo a minimizar essas funções de erro, mas elas mensuram o desajuste entre a curva e os dados de maneira diferente, e a gente vai ver aqui em alguns exemplos que, dependendo da natureza dos dados ou da natureza da tendência, pode ser mais conveniente a gente usar em um problema uma certa medida de erro, em outra. Tá? As 3 medidas adicionais de erro que eu quero mostrar aqui são o erro médio quadrático. Na aula passada eu mostrei o erro quadrático, que era esse somatório aqui de yk menos f de x ao quadrado. Agora o que eu estou fazendo é, eu estou dividindo esse somatório de quadrados aqui pelo total de pontos, tomando a raiz quadrada. Eu chamo isso de erro médio quadrático. Dá para ver que essa é uma medida de erro equivalente àquela, né? Um conjunto de parâmetros que minimize o erro quadrático, minimiza o erro médio quadrático também. Agora tem outras 2 medidas. O erro médio, que é o quê? Em vez de somar o quadrado dos erros, é somar o módulo da diferença entre yk e f de xk. Em vez de somar o quadrado do comprimento daqueles segmentos que medem a distância do ponto à função de ajuste, eu estou somando o comprimento dos segmentos agora, diretamente. E ao final eu faço uma média, dividindo pelo total de pontos. E uma terceira medida de erro possível é o erro máximo, que ele é definido como o quê? Eu tenho vários segmentos aqui que medem a distância de cada um dos pontos da minha amostra à curva. Então, yk menos f de xk. Eu tenho y1 menos f de x1, y2 menos f de x2, etc. Essa medida de erro aqui, ela faz o erro ser igual ao maior desses comprimentos aqui. Eu tenho m comprimentos desse e eu pego o maior deles. Tá? Vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho um conjunto de pontos aqui, todos eles estão em rosa, exceto esse aqui que está em vermelho. E na legenda eu estou chamando ele de outlier. Em estatística, um outlier é um ponto muito discrepante dos seus vizinhos, do resto da amostra. A gente está vendo que esse ponto aqui está um pouco isolado, né? Eu posso fazer um ajuste de mínimos quadrados aqui, minimizando aquele erro quadrático, ou equivalentemente o erro médio quadrático da aula de hoje. E aí a gente vai obter essa reta aqui. O que vocês podem notar aqui? Que essa reta, que supostamente deveria capturar a tendência desses pontos, ela está um pouco tendenciosa aqui, né? Ela está um pouquinho deslocada. Esse ponto aqui fora, esse outlier, acabou inclinando demais essa reta. Você pode pensar, fazendo uma espécie de analogia com a física, você tem um ponto aqui que está atraindo essa reta aqui, né? Você tem a influência gravitacional desse ponto aqui em cima da reta, de modo que desloca ela um pouquinho, né? Então, essa medida de erro quadrático aqui, ela pode ser, se você faz o ajuste com ela, você pode ficar muito sensível a pontos extremos como esse. A influência desses pontos extremos na curva de regressão pode ser significativa. E isso pode resultar no quê? Numa curva de regressão que captura de maneira muito pobre a tendência, como é o caso aqui, né? Seria melhor uma curva aqui dentro desses pontos, né? Visualmente a gente vê, do que essa aqui que está um pouquinho inclinada para fora. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu vou usar agora outra função de erro. Eu vou usar aquela função de erro médio que eu defini no slide anterior. E se você calcular a reta minimizando aquela função de erro médio, a curva de regressão que você vai obter é essa aqui, essa reta preta tracejada, que está capturando muito melhor a tendência, né? E o que aconteceria se eu usasse aquele erro do máximo lá? Seria muito pior, porque aquela função de erro ainda é muito mais sensível ainda ao outlier aqui, né? Você pode ver que
ela era igual ao quê? O erro, naquele caso, era igual à distância do maior segmento, que corresponde à distância entre os pontos da amostra e a reta. Então, eu estou tentando minimizar o quê? A distância para esse outlier aqui, né? Então, olha só como ele é influenciado. Então, se eu quero fazer um ajuste de curva robusto num cenário que eu tenho outliers, não tem dúvida. Qual é a medida de erro que eu tenho que usar? Não é o erro médio quadrático, nem o erro do máximo. É o erro médio, né? Aquele lá definido pelo módulo e não pelo quadrado. Aqui, nesse programa, você tem um código em Octave que faz exatamente essa regressão que eu acabei de mostrar ali no slide anterior. Vamos ver isso aqui no computador? Ó, eu sugiro vocês fazerem o seguinte, vocês podem brincar com esses pontos aqui, vocês podem mudar a posição desse outlier, você pode colocar mais de um outlier. Modifica esse código dessa forma, mudando os números aqui, e vejam como isso afeta a regressão. Eu acho que é um bom exercício para vocês fazerem e ganharem um pouco mais de intuição sobre regressão. Tá? Aqui é a parte do código que plota a curva. Agora eu queria fazer um segundo exemplo que envolve um problema bem cotidiano, a pandemia de Covid-19. Vocês estão vendo aqui uma série de dados que correspondem aos novos casos por dia de diagnósticos de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, lá em março de 2020, até o mês de março de 2000, é um pouquinho mais, né? 365, você tem até abril de 2021, tá? Então, em março de 2020 até abril de 2021 aqui. A gente vê no jornal as pessoas representando isso aqui pela média móvel. A média móvel, ela resolve um pouquinho esse problema da flutuação, né? Porque esses dados, no fim de semana, o número de registros cai e depois, no início da semana, ele aumenta bruscamente porque os dados represam. Então, a média móvel oferece uma correção para essa flutuação. Mas a média móvel não é capaz de fazer uma previsão. Ela não dá uma tendência, ela não é capaz de dizer a tendência alguns dias à frente. O que a gente vai tentar fazer aqui? Eu vou focar minha atenção aqui nos primeiros 30 dias dessa série, tá? O mês de março de 2020. O que eu vou fazer aqui é tentar ajustar uma curva aqui que descreva essa tendência. Eu vou usar um certo número de dias para fazer esse ajuste e vou usar essa curva ajustada para tentar adivinhar uma aproximação para o número de registros que vai acontecer nos dias subsequentes. Então, eu vou usar 21 dias aqui, 3 semanas, para calibrar a curva, para ajustar uma curva, e vou usar essa curva ajustada para extrapolar o comportamento dessa série aqui 10 dias à frente, e depois a gente vai comparar com os dados que efetivamente aconteceram, né? Com os registros que efetivamente ocorreram. Eu posso imaginar que se eu tivesse feito isso aqui depois de 3 semanas, eu ia ter uma certa previsão e depois eu posso ver se eu acertaria ou não. Essa é a ideia. Na fase de expansão de um processo epidêmico, como era lá no mês de março de 2020, a epidemia de Covid-19 estava em plena expansão, o número de novos casos cresce exponencialmente. Então, eu posso representar essa série aqui por uma função desse tipo, n exponencial de beta-t. É uma função que tem 2 parâmetros. Tá? Agora, eu só ensinei para vocês nesse curso a ajustar funções que são da forma uma constante mais uma função de x ou de t, mais outra constante vezes uma função de t. E não é o caso aqui. Aqui os parâmetros, eu tenho um n vezes uma certa função de t, mas o outro parâmetro aqui, ele está dentro do argumento aqui dessa função, né? Então, ela não está num formato adequado para eu fazer a regressão. Mas eu posso colocá-la no formato adequado me valendo do logaritmo. Se eu aplicar o log nessa equação aqui dos dois lados, eu fico que o log de y é igual ao quê? Log de n mais log da exponencial de beta-t. Esse log e essa exponencial vão cancelar e eu vou ficar com beta-t aqui. Então, ao aplicar o log aqui, eu coloco isso aqui num formato de reta, né? Isso aqui num eixo semilog em y e linear em t, isso aqui é uma equação de uma reta, né? Então, uma equação de uma reta eu sei ajustar. Eu tenho o parâmetro beta a determinar e tenho um segundo parâmetro que é o ln de n.
E uma vez que eu determino o ln de n, é só exponenciar isso que eu recupero o n. Vamos ver aqui. Esse programa aqui, ele vai ler um arquivo de dados que tem aquela série que vocês viram ali em azul. Ele vai calcular a média móvel, vai botar a curva da média móvel em cima daqueles dados. E depois ele vai pegar o quê? Ele vai pegar os 21 dias iniciais da média móvel e vai usar isso para construir aquela matriz A da regressão de uma reta. Com o log do y, eu vou construir o vetor B. E depois eu vou resolver a regressão. Resolvendo a regressão, eu vou calcular beta e ln de n. Com o ln de n, eu exponenciando, eu posso calcular o n. Então está aqui. Esse coeficiente aqui é o n e esse coeficiente aqui é o beta. Depois eu ploto para ver o resultado. Vamos lá no Octave. Aqui está o arquivo de dados, né? Então eu vou dar play aqui, olha. E o que eu estou vendo aqui? Em azul são os dados, em vermelho a média móvel. Eu usei 21 dias para ajustar essa curva exponencial que vocês estão vendo aqui em preto. Então, peguei 3 semanas de observações lá e encontrei uma curva que ajusta esses dados, que, de certa forma, aproxima a função que descreve a tendência desses dados, né? Depois eu usei o quê? Eu usei a fórmula dessa exponencial para tentar inferir os valores dessa série de dados nos dias subsequentes. E se eu fizer isso para os 10 dias subsequentes, do dia 22 até o dia 31 dessa série de dados, eu vou obter essa curva amarela aqui. O que a gente pode ver aqui? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos, para mais ou menos 6 dias aqui, esse ajuste foi razoável. Ele não, obviamente não deu o valor exato da série, mas ele previa um valor bem próximo. Agora, para o 7º dia em diante, 7º, 8º, 9º, 10º, vocês veem que essa previsão já é muito ruim, né? Por quê? Porque essa exponencial aqui, ela foi ajustada com 21 dias para trás. Aqui, quando eu já tento usar essa curva aqui para adivinhar o valor desse número, eu não estou levando em conta a influência desses pontos aqui. Então, ela perde capacidade de previsão. Não dá para extrapolar com essa curva aqui muitos dias à frente. Dá para extrapolar, no máximo, que 1 semana. Mas um bom ajuste é para os primeiros dias, né? 2, 3, 4 dias. Tá bom? Agora, a exponencial, ela só permite eu ajustar esses dados aqui de uma epidemia na fase de expansão, né? Se eu quisesse considerar uma onda de contágio inteira, não daria para fazer isso com a exponencial, porque você tem um crescimento exponencial e depois ele transiciona e começa a cair. Uma função logística como essa daqui, ela permite a gente ajustar uma curva a uma onda epidêmica inteira, porque ela é uma função que tem esse comportamento de subir exponencialmente, desacelerar e depois descer. Só que se vocês olharem aqui, essa curva tem 3 parâmetros, L, alfa e Tm. Tá? Só que ela é uma função não linear nesses parâmetros, né? Então, uma regressão linear, como a gente aprendeu nesse curso até aqui, não serve. Eu não vou dar detalhes da matemática disso aqui nessa aula, mas só para dar uma ideia para vocês, o que a gente tem que fazer aqui é linearizar esse problema de alguma forma. Eu uso o método de Newton para várias variáveis aqui para linearizar isso. Então, usando o método de Newton nessa equação aqui, né, nessa função, dá para a gente linearizar esse problema, resolve ele para determinar alfa, L e Tm, e aí a gente tem como ajustar essa curva aos dados. Esse programa aqui faz isso. Se vocês executarem esse programa aqui no Octave, o que vocês vão obter é essa curva aqui. Vocês estão vendo uma curva logística aqui que aproxima razoavelmente bem a tendência dos dados, né? Agora a pergunta é, se eu tiver várias ondas de contágio, o que você pode fazer? Tenta somar várias curvas logísticas dessa e encontrar os diversos parâmetros. Eu deixo isso como exercício para vocês pensarem em casa, tá bom? Para fechar a aula, pessoal, eu vou deixar um outro trabalho para casa também, que é determinar a órbita de um asteroide. As leis de Kepler, que eu comentei no início da aula passada, elas são bem mais gerais, não valem só para planetas, não. Elas valem para qualquer corpo celeste que
esteja orbitando um astro tipo o Sol, uma estrela, tá? Então, um asteroide que orbite o Sol também vai seguir uma trajetória elíptica. Um método para determinar a trajetória de um asteroide, ele consiste no seguinte: você fazer 5 medições da posição dele em instantes de tempo distintos. Então, aqui eu estou representando, imagina que eu medi a posição no céu desse asteroide em 5 instantes de tempo diferentes e suficientemente espaçados. Tá? Esses valores aqui estão vistos nessa tabela aqui. E eu digo para vocês que isso aqui corresponde à medida de um asteroide de verdade. Tá? Isso foi retirado de um livro que pegou isso aqui num trabalho de astronomia que determinava a trajetória de um certo asteroide. A equação de uma elipse, a gente está acostumado a ver ela naquele formato canônico, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Só que ela também pode ser escrita como um polinômio quadrático nas variáveis x e y, assim como está aqui. ax2 mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ay mais 1 igual a 0. Tá? Esse termo cruzado aqui, xy, está relacionado à inclinação dessa elipse. O que eu vou falar para vocês? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 constantes aqui, tenho 5 observações. Eu queria que vocês fizessem um problema de ajuste de curva aqui para determinar esses coeficientes. Ao determinar esses coeficientes, vocês estão determinando a equação da elipse que representa a órbita do asteroide. Então, se você tiver uma equação dessa órbita do asteroide aqui, você pode, por exemplo, se tiver lá um formato paramétrico, você pode dizer quando esse asteroide vai passar perto da Terra de novo. Por exemplo, você pode tentar adivinhar em que posição que ele vai estar no céu essa noite. Então, tenta fazer isso em casa. Tenta fazer um programa que faz um ajuste de curva aqui para determinar a equação da elipse que corresponde à trajetória desse asteroide. Tá? Pessoal, a gente falou nessas 2 últimas aulas de ajustar curva a dados. E eu comentei que a gente vive uma era em que a quantidade de dados disponíveis não tem precedente na história. Então aqui eu me dei o trabalho de coletar alguns sites na internet que são bases de dados abertas, que têm informações dos mais variados tipos possíveis. Eu deixo como sugestão para vocês entrarem em algumas dessas bases, pegarem alguns conjuntos de dados que vocês tenham interesse. Tem de coisas aqui, desde estatísticas da UERJ, a registro civil no Brasil, a informações estatísticas do mundo de um modo geral, Google Trends, tá? Peguem dados aqui e construam regressores aqui para aproximar a tendência desses dados. São um ótimo exercício a ser feito, tá bom? Então, com isso a gente encerra essa aula. Se você gostou, pode curtir o vídeo, pode compartilhar ele à vontade nas redes sociais, pode seguir o nosso canal e eu vejo vocês na próxima aula.